Bom dia, galera. Tudo bem? Choveu bastante aí nos últimos dias. Aqui no estado do Rio choveu bastante, o frio chegou com força. E aí pintou algumas dúvidas sobre as suculentas. Teve vários vídeos aí no YouTube falando sobre suculentas, que pode ficar na chuva, que são boas, que tomam chuvas, que não tem problema nenhum em tomar chuva. Teve gente botando foto de cacto, que o cacto tomou muita chuva e não tem problema nenhum. Gente, o mais importante de tudo são os substratos usados, entendeu? E aí, às vezes a pessoa fala como se o substrato não fizesse a menor diferença. Tá vendo esse substrato aqui, ó? Ó, esse substrato, ele é muito drenado. Ele tem uma drenagem maravilhosa. Esse aqui também, ó, tá vendo? Isso é o mais importante, o substrato. Muitas das vezes a gente fica achando que a planta é uma planta super resistente, mas suculentas não são as plantas que tomam muita chuva e gostam muito de água. E você pode deixar de qualquer hora, de qualquer forma, tomar todo o tempo de chuva. Não pode. Tem suculenta, gente, que elas têm problema com água, mas se ela ficar aqui 2, 3 dias empoçando água nesse lugar, tá vendo? Esses tipos de suculentas não podem ficar dias com água acumulada. E já tem suculentas que realmente gostam mais de umidade. Eu tenho algumas minhas aqui que elas são um exemplo disso, tá? Por quê? Ó, são essas aqui que elas gostam de umidade, entendeu? Corpulacaria lemony, Corpulacaria lemony, a deltoide, tá? E tem umas espécies que elas não são literalmente as espécies que amam água, mas elas se dão bem mesmo com uma quantidade maior de água. E tem as calanchoes que adoram e que brotam, tá vendo? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, a quantidade de folhinha verdinha, que são os novos, que são os brotos, olha como é que ela brotou. Tem as que gostam e mais o solo é bem drenado, tá? Olha essa aqui, ó. Ela também, ver se eu consigo mostrar pra vocês a quantidade de novos filhotinhos que tem nas folhas, tá? Tem essa daqui, tubiflora, que também todo mundo conhece, gosta muito de água, tá? Essa tava tendo floração e já brotou aqui, olha o tamanho que isso já tá. A afra curte muito, já molhava bem. Essa aqui então, ela é um exemplo perfeito. Olha a quantidade de folhinhas verdinhas bem clarinhas que surgiram. As folhas estavam meio para baixo, porque eu não me ligo delas tomarem sol, sabe? Mas as novas estão bem verdes. Por quê? Porque elas gostam de água. Essas aqui, todas essas, eu molho todos os dias. Essas são suculentas que eu molho todos os dias. Essa aqui, ela me encanta cada dia mais, porque ela tá com essa floração, já deve ter aí uns 2 meses e só brota. Para todo lado tem floração. Então, como ela tem floração há um tempão, e eu já rego ela há muito tempo, porque eu deixei ela no sol um tempo, e essa parte aqui, ó, ela fica murcha, tá? A minha toma uma claridade, toma um solzinho de vez em quando, mas ela é regada todos os dias, todas essas. Essa então, olha a quantidade de folhinhas novas que vem surgindo, ó. E essa, ela é engraçada, porque ela gosta muito de chuva, gosta muito de água, mas ela pode ficar no sol. E deixar um tempo no sol, as folhas delas começaram a
roxear, elas ficam com as folhas mais roxinhas, entendeu? Mas se deixar ela na sombra, ela cresce bem mais rápido, tá? Então, o importante, gente, é o substrato. Se o substrato for bem drenado, a maioria das suculentas não vai ter problema com elas, tá? Mas tem umas espécies que gostam mais. Então, em vez de fazer um vídeo dizendo suculentas que adoram chuva, são suculentas que se dão bem com a chuva, suculentas que têm um solo muito bem drenado. Isso é o mais importante. Isso ninguém fala. Que o substrato tem que ser bem drenado, tá? Essa criança linda é uma babosinha, né? Ela literalmente, né, é uma babosa. Esses tipos aqui, ó, cacto eu não aconselho, tá? Ó, rabo de tatu. Então essas aqui não tem problema. Elas tiveram uma quantidade excessiva de água nesses dias de chuva e mesmo assim não tiveram nenhum problema. Já essa menininha aqui, ela se recuperou um pouco, tá, da chuva, mas ela perdeu muitas folhas, tá? Essa daqui também. Ah, Ricardo, mas você não usa o mesmo substrato? Eu uso, mas às vezes o pote também influencia, a quantidade de água que ela absorve aqui em cima dá um problema. Eu tenho a mesma planta aqui, ó, numa xícara, tá? E essa xícara parece estar muito mais bem drenada e ela ficou mais bem protegida. Então ela superou muito mais fácil do que essa aqui, a chuva. Essa menininha aqui também perdeu bastante folha, ela estava gigante. E eu tenho uma aqui que vai mostrar pra vocês como é que as folhas ficaram, tá? Vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Olha a folha. Tá vendo? As folhas ficaram fraquinhas. As folhas não estão mais legais, ó. Amarelou lá. As folhas ficaram muito ruins. Foi muita água pra ela. E o substrato dela também não tava legal. Assim que chegou eu não replantei. Então ela tem um substrato diferente, tá vendo? Tem uma queridinha vindo ali. Mas eu vou ter que fazer uma limpeza. Tirar essas folhas todas. E preparar um solo mais drenado para ela. Então, galera, o importante é o substrato, tá? Isso aqui é uma das minhas paixões, né? São os aeônios. Eu adoro aeônio, tá? Eu tenho alguns. Esse aqui, ó, a chuva veio e pegou as folhas e já manchou algumas folhas, tá? Ele tem acontece muito isso com ele, mas essas folhas não devem ser tocadas. Esse aqui é normal, porque ele perde bastante folha, mas ele sempre dá muita folha, as folhas crescem muito no inverno, tá? Essa aqui ficou toda manchadinha, tá? A goiabinha, mas no geral todas passaram bem por esse processo. Essas aqui, como ficam na parte de baixo, elas sofreram menos, entendeu? Mas estão todas bem. Alguma delas eu transporto para tomar um sol da manhã, todo dia de manhãzinha, e outras não. Essas aqui se dão muito bem também, porque o solo delas está bem tranquilo. São algumas espécies, tem alguns tipos de sedum, né? E tem uma quantidade diferenciada aqui de suculentas, espécies, né? Diferente, mas todas se deram muito bem, tá? Então, o importante é o substrato, tá? E nem sempre só a espécie da suculenta. Continuando aqui, ó, os meus outros eônios estão num vaso maior, mais comprido, também se deram bem. Passaram tranquilamente.
Essa aqui ela é um pouco mais alta, entendeu? Mas não dá muito pra ver, porque eu troquei nesse inverno. Então passaram bem, tá? Sobreviveram todos muito bem. É um ânimo macaense, olha quantas florzinhas mais verdinhas estão em cima, olha. Acho que ele foi bem. O kiwi também saiu bastante, né? Foi um bom momento para eles. Tá. Aqui eu tenho uma outra que eu acabei de montar, mas todo mundo passou bem também aqui. Esse Senésio adora chuva, adora água, então não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Se dão muito bem com a chuva e com a água. Tá? Então estão bem saudáveis. E aqui tem um mix também, né? Que é quase um berçário pra mim, entendeu? Eu tenho alguns berçários de casca de ovo, da caixa de ovo. Eu tenho alguns berçários de água. Eu tenho berçários de substrato. E depois eu coloco a maioria deles em outros vasos. E esses também passaram bem pela chuva.